Maravilha. Foi? Beleza. Ok. Para aproveitarmos o nosso tempo, revisão rápida, muito rápida da aula passada, ok? Então, na aula passada nós estávamos falando sobre dispensações. E falando sobre as dispensações bíblicas, ok? Registradas na palavra de Deus, que Paulo conceituou, nos ensinou, nos orientou. Então, é com base nessas dispensações que nós gravitamos todo o nosso entendimento sobre Deus. Vejo que as profetas cafezinho. Olha, vou dar uma picadinha. Obrigado. Gente, vamos lá, só revisando, tá? Estamos falando de dispensações. As dispensações bíblicas, porque nós temos as dispensações tradicionais, da teologia tradicional, divididas em 6. Mas as dispensações bíblicas, Paulo as considerou. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 9, temos a primeira, que é a dispensação do mistério, que envolve a criação da terra até a encarnação do Verbo. A segunda dispensação, a dispensação da graça, Efésios capítulo 3, versículo 2, que vai da encarnação do Verbo até a reunião da igreja com Cristo. E a terceira dispensação, a dispensação da plenitude dos tempos, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 10, da reunião da igreja com Cristo até o rompimento dos selos em Apocalipse capítulo 6. Quem não recebeu a aula passada que nós gravamos, me avisa depois que eu reenvio, mas foi disponibilizado. Então, só para revisar de forma bem prática, falamos sobre a dispensação do mistério, que nada mais é a graça que Deus concedeu a Paulo em desvendar a pessoa de Cristo ao longo de todo o Antigo Testamento, até a encarnação do Verbo. Ok? Estudamos um pouquinho quanto às manifestações de Cristo dentro da dispensação do mistério, as formas, as figuras, a teofania, a manifestação dele, até que propriamente dito o Verbo se tornasse carne e habitasse entre nós. Tá? Ok? São 3 folhinhas, mas durou quase 1h30. Então nós vamos fazer a conclusão desse conteúdo e finalizarmos o princípio do Gênesis, que é o Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Nós estamos estudando de Gênesis 1 e 1 até Gênesis 2 e 5. Ok? Pegue a sua Bíblia lá no livro do Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Nós estamos estudando teologia sistemática. Estamos tratando sobre a origem de Deus, a origem do universo, a origem de todas as coisas, e não tem como a gente estudar isso sem criar esse alicerce, essa base, essa estrutura e pôr o edifício em cima para entendermos então a origem de Deus, a origem de todas as coisas e todo o propósito e a vontade de Deus. Então a gente está no livro do Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, lembra da incubação? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deixa eu achar aqui rapidinho, quando nós fizemos a ideia da incubação, que no princípio de Gênesis 1 e 1 a Gênesis 2 e 25, melhor, na questão da criação, céus e terra, o Espírito Santo, ele incubou, semelhante a uma concepção, ok? Para produzir concepção, para produzir a vontade de Deus. Então, a terra era uma massa de terra aqui, envolvida por água, e o Espírito Santo pairava para poder incubar, para poder fecundar. Então, veja que desde o princípio até hoje, todo o processo da vida passa por isso. Então, antes que pudesse existir a terra e tudo que nela há,
houve primeiro uma incubação para a fecundação. 2 elementos sobrenaturais aqui, e você vai entender de uma forma bem especial. Quer ver só? Deus nunca faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Nessa representação aqui, o profeta de Deus que anunciava a vida que viria era o Espírito Santo. E tudo isso aqui foi, todo o capítulo 1 do Gênesis, capítulo 1 do Gênesis, versículo 1 até Gênesis 2 e 25, até Gênesis 2 e 7, tudo o que aconteceu aqui, aconteceu na mente de Deus. Aconteceu numa esfera do invisível. Aconteceu numa esfera do espiritual. Por quê? Não vivemos por vista. Vivemos por... Primeiro Deus viu, por fé. E então, por vista. Então o princípio é o mesmo. Percebe? Inclusive em Deus. Então no Gênesis 1 e 1 até Gênesis 2 e 7, Deus está vendo pela fé. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10 e 17. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11 e 6. É por isso que o diabo tem que fazer de tudo para tirar a palavra do coração do homem. Porque ele sabe que se o homem não acreditar pela palavra, não tem como agradar a Deus. Entendeu? Porque todo o princípio de Deus foi baseado na fé. Primeiro eu vejo e chamo a existência. Aí entra a diferença entre bara e criar. Porque o bara é fazer do nada daquilo que como elemento já existe. E criar é fazer daquilo que o bara deu existência, significado. Ok? Parece confuso, mas é fácil isso. Vamos lá, é só o hábito. Ok? Muito bem. Vamos lá, que eu fiz uma série de anotações para a gente terminar hoje. Eu quero terminar isso aqui. Paramos nessa manifestação do mistério que é Cristo, na revelação de Cristo ao longo do Antigo Testamento, que Paulo diz: Deus me deu a graça de entender esse mistério escondido e eu estou compartilhando com vocês. Tá? Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15 de Paulo aos Coríntios, pega um pouquinho aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Ó, isso aqui é segredo, Tem 2 formas, e eu vou compartilhar com vocês para aqueles que quiserem ministrar. Tem 2 formas. Primeiro, que isso aqui ninguém entrega, né? Ou eu costumo anotar, dependendo daquilo que eu recebo de Deus, ou eu costumo anotar na mão, ler e aplicar, ou isso aqui é coisa que a gente aprende em aula. Eu colo aqui, ó, sutilmente, tá vendo? Quer dizer que tudo que está aqui está na minha cabeça, mas é a minha referência. Então eu anoto. Está toda a mensagem de Davi aqui, ó. Toda ela aqui. Se eu tenho dúvida, eu corro aqui. Ok? Então é uma sugestão. Quando vocês forem pregar, por exemplo, tem ali, ó, só um pedacinho de durex, senão você vai rasgar ela e coloca as anotações ali do ladinho. Ok? Isso vale quanto? É isso aqui, meu. Vocês sabe com quem que eu aprendi isso aqui? Pastor Gilmar Santos. Ele disse: você faz assim, meu filho. Você coloca os papelzinhos assim na Bíblia. Eu ensinei meus filhos, minha esposa faz o mesmo. Entendeu? Então você prepara seu estudo. Aí nos bastidores que ora lá de baixo fala assim: uau! Tcharam! Pegaram? $5.000 vale isso aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Que professor gente boa, né? Ninguém ensina isso, todo mundo acha. Eu sou super nada. Agora o que dá trabalho é você anotar tudo aquilo. Esse é o trabalho. Você anotar, pesquisar, escrever, reler, anotar.
Por que que eu prefiro escrever? Porque quando você escreve, você memoriza. Então, esse negócio de você pegar Ctrl+C, Ctrl+V, fazer cópias, não dá. Você pode até fazer uma pesquisa, porque hoje a internet é uma fonte inesgotável de coisas que você pode pesquisar. Mas você quer realmente aprender? Escreva, pesquise, compare, escreva de novo. A sua cabeça vai começar a desenvolver o seu raciocínio do assunto. Daqui a pouco você está dominando o conteúdo. Entendeu? Então as pessoas falam, porque é muito gênio. Não é porque é muito gênio, é o hábito de fazer isso muitos anos. Mas é esse o princípio. Para qualquer outro tipo de conteúdo, matéria que você vai ter que estudar. Seja na escola, seja no trabalho, ou seja para pregar. Tem que estudar, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então Deus habitará na plenitude dos tempos no Filho, para que tudo habite nele, pelo que ele conquistou, pelo que ele rompeu, e assim por diante. Tá? Ainda considerando sobre a dispensação do mistério, deixa eu colocar aqui. Ainda sobre dispensação do mistério, ela está terminando aqui agora. Ainda sobre a dispensação do mistério, ela abrange desde os tempos da eternidade passada, desde os tempos das eternidades passadas, até a revelação de Cristo no ventre de Maria, até a revelação de Cristo no ventre de Maria. Então, esse mistério, Cristo sendo gerado na presença de Deus, antes da fundação do mundo, tudo mais, esse período aqui, desde antes dos tempos da eternidade, que as muitas eras antes do, então, Deus criou os céus e a terra, essas muitas eras, a dispensação do mistério, desde os tempos da eternidade até a manifestação do Verbo no ventre de Maria, ok? Então a gente divide isso em duas fases. Dividido em duas fases. Só para concluir que ficou faltando na aula passada. Isso é dividido em duas fases. Primeiro, Gênesis 1:1, que é antes de todas as coisas. Não se sabe precisar quanto tempo isso levou. E depois de Gênesis 1:1. Ou seja, depois da criação dos céus. Já vou explicar. Da terra até a encarnação
do Verbo. A dispensação do mistério se divide em duas fases. Antes de Gênesis 1 e 1, antes de todas as coisas, foi a primeira fase. Segunda fase, de Gênesis 1 e 1 até a encarnação do Verbo. Então, a dispensação do mistério está dividido em essas duas fases. Ok? Muito bem? Sim. Cá? Sim. Ok. A partir da encarnação começa outra fase. Sim. Ok? Exatamente. Tá? Ok? Que eu vou virar. Sim. Ok. Agora vem aqui um conteúdo de bastante profundidade, mas é fácil de entender. Ok? A dispensação do mistério vai desde os tempos da eternidade passada até a revelação de Cristo. Então ela é dividida assim. Antes de Gênesis 1 e 1, antes de todas as coisas, eras e eras que se passaram. Exatamente. Eras e eras, milhares, milhões, não se pode precisar. Até que Gênesis 1 e 1 e todo o processo do haja luz acontece. Então, segunda fase, da criação dos céus e da terra até a encarnação do Verbo. Quando a encarnação do Verbo acontece, a dispensação do mistério acaba, porque o mistério está revelado, que é Cristo. Então inicia a dispensação da graça. Ok? A dispensação da graça vai durar até o momento do rapto, quando nos reunimos com Ele. Ali começa a dispensação da plenitude dos tempos. Ok? Na dispensação do mistério, nada sabíamos. Na dispensação da graça, entendemos o que a dispensação do mistério operou na plenitude dos tempos, como igreja, aqueles que estiverem salvos com Cristo, como igreja, seremos os protagonistas da plenitude dos tempos, da manifestação de todas as últimas coisas. De novo? Ou não? Dispensação do mistério. Tudo que envolve, antes da manifestação do Verbo Cristo, suas manifestações proféticas, teofânicas, através dos anjos, do ancião de dia, do Verbo, do Santo, lá atrás, não se podia entender, mas ele estava lá, dividido em duas fases, antes de Gênesis 1 e 1, depois de Gênesis 1 e 1, que durou até a manifestação do Verbo, que é Cristo. Ali terminou o mistério. Paulo então diz que com a revelação do Verbo, a dispensação da graça começa. E agora Deus revela a Paulo, e a gente pode entender que tudo que estava oculto na dispensação do mistério deveria acontecer como na dispensação da graça está. A dispensação da graça vai terminar quando o rapto, quando nos reunimos com Ele, começará a dispensação da plenitude dos tempos. Na plenitude da graça, entendemos o mistério. Na plenitude dos tempos, viveremos como protagonistas, porque a igreja reinará com Ele, e então nós seremos participantes como protagonistas de todas as coisas do fim. Ok? Beleza? Muito bem. Antes da encarnação do Verbo, pega isso. Antes da encarnação do Verbo, antes da encarnação do Verbo, isso é interessante. Tá? Antes da encarnação do Verbo, havia uma unidade absoluta. Deixa eu aqui segurar aquele trem. Havia uma unidade absoluta. Ok? Uma unidade absoluta. Só se conhecia Deus em uma unidade absoluta e em um ambiente totalmente espiritual, unicamente espiritual. Em
um ambiente unicamente espiritual, porque Deus não tinha corpo natural, unicamente espiritual. Outra forma da gente dizer isso, a essência de Deus era unicamente espiritual. Na dispensação do mistério, na dispensação do mistério, Deus não era conhecido como Pai, Filho e Espírito Santo. Na dispensação do mistério, Deus era ancião de dias, Verbo e Santo. Ok? Na dispensação do mistério, a essência de Deus era unicamente espiritual e ele era conhecido como ancião de dias, Verbo e Santo. Na dispensação da graça e a manifestação do Verbo, agora Deus é conhecido como Pai, Filho, Espírito Santo. Não são três deuses, mas uma divindade com três personalidades distintas. São personalidades distintas. Olha a personalidade do Pai como ancião de dias. De uma forma simples, para poder explicar. Então imagine a personalidade do Pai, que agora você conhece ele na dispensação da graça, agindo no Antigo Testamento. Que era todo mundo morto. Olha a personalidade do Filho na graça. Eu não vim matar a alma de ninguém. Eu vim resgatar a alma das pessoas. Olha a personalidade do Espírito hoje. Porque Cristo está fisicamente ausente da terra. Quando você pensa que ele está, ele já foi. Extremamente sensível. Percebe? São distintos. Só que um respalda o outro. Um cobre o outro. Filho está na cruz. Pai, prestação de serviço. Em tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito assume, o espírito de Cristo atua. Tira ele do Hades, apresenta para o Pai, traz de volta, manifesta, mantém ele lá, está entre nós. Eles é só os seres humanos que têm dificuldade de respeitar o lugar do outro. Todo mundo quer tomar o lugar de alguém, mas eles sabem exatamente qual é o lugar de quem. Ou seja, o Espírito Santo está em movimento. Sempre em movimento. Nunca está parado. Nunca. E ele sempre tem obra incubadora, sempre fertilizando e incubando, preparando sempre um ambiente para que aquilo que é a vontade de Deus pela fé comece a tomar fisicamente manifestação. Possa ser visto. Ok? Bom, eu vou deixar esse conteúdo para lá, porque se entrar aqui agora não tem fim. Ok, isso é o suficiente para entender sobre a dispensação do mistério, porque é a dispensação mais complexa. Por quê? Porque a dispensação do mistério é o que a gente não sabia, está aí o nome do mistério. Deus revela a Paulo, Paulo nos revela através das epístolas, e ele diz assim: coube a mim, pela graça de Deus, me ser revelado o mistério de Deus, que é tudo isso para a manifestação da igreja, né? Veja que o princípio da fé e da conversão e da declaração de fé é a mesma coisa. Vem lá de Ruth, a confissão de fé ao Deus de Israel gerou toda a restauração para nós até o dia de hoje, ok? Então vamos mover aqui mais um pouquinho para a gente avançar. Quando a dispensação do mistério termina com a encarnação do Verbo,
inicia então a dispensação da graça, que não tem muito o que escrever agora, porque é tudo que você já sabe em Cristo nesse momento, depois que você aceitou Jesus, tá? Efésios 3 e 2, para aqueles que não pegaram a referência no começo. A dispensação da graça agora, ela nos dá acesso. Nós temos agora acesso a todos os eventos da dispensação do mistério. Segundo, nós passamos a conhecer, agora fica claro para nós agora, da encarnação do Verbo, a morte e ressurreição, ao arrebatamento, nossa reunião com Ele. Agora, na dispensação da graça, que Paulo cita em Efésios 3 e 2, a gente tem acesso a todos os eventos da dispensação do mistério. Então, entendemos o processo da encarnação do Verbo, a morte e a ressurreição de Cristo agora faz sentido, esperamos o arrebatamento, a nossa esperança é a nossa reunião com Ele. Nós temos acesso a esses eventos na dispensação da graça. Ok? E por último, que eu já tinha até adiantado para vocês, estou tentando ser o mais prático possível. E por último, então, nós temos a dispensação da plenitude dos tempos. Quem não assistiu a aula passada, eu mando o link de novo, mas é bom entender, para não se sentir tão perdido. Aí nós temos por último, então, a terceira dispensação, a dispensação dos tempos, Efésios 1 e 10, onde nós seremos protagonistas de tudo aquilo que está profetizado sobre o futuro. Claro, aqueles que vencerem, né? É o que vencer. Não é o que empatar, nem o que chegar em segundo, mas é o que vencer mesmo. Certo? Muito bem. Agora vem o conteúdo novo, que é o Gênesis 1 e 1, propriamente dito. Criação do céu e da terra. E é aqui que você precisa ficar atento. Mesmo que você assista o vídeo de novo, você precisa fazer alguma observação, anotação importante. Gênesis 1 e 1 a Gênesis 2 e 25. Ok? Você lembra que a terra foi criada, havia uma massa no meio de águas. O Espírito Santo pairava e processava a incubação para a fertilização, para a fecundação do propósito de Deus ali. Tudo bem até aqui? Ok. Estou tentando pegar da forma mais simples. Ok? Ah, é esse aqui. Por isso que eu estou perdido. Então vamos lá. Criação. Eu falei, ué, mas eu já falei isso. É que eu... Criação. Isso então é, isso aqui é o I, isso é mistério. Essa palavra aqui do grego chama criação. Esses códigos aqui do grego significam criação. São códigos secretos. Você já vai $500. Já disse tudo. Ok, achei. Eu peguei as anotações erradas.
Antes de Gênesis 1 e 3, tá? Antes de Gênesis 1 e 3, você tem que observar o seguinte: muitas eras se passaram, ok? A gente não consegue prever quanto tempo isso levou, quanto tempo isso passou. Nós temos dois contadores aqui de tempo, que são distintos. Nós temos o Kairos e temos o Cronos. Ok? O Kairos, ele é o contador de tempo na eternidade. E o Cronos, na verdade, é o que conta o nosso tempo aqui. Então, todas as coisas processadas por Deus na eternidade têm um fluxo de movimento, acontecimento, registro diferente do nosso. Já começa aqui o grande desafio de entender a mente de Deus antes de Gênesis 1. Muitas eras são passadas, muita coisa acontece. A Terra, ela estava, vou fazer de novo aqui, no meio de águas, ok? E ela era um bolinho de terra, ali no meio das águas. E o Espírito Santo pairava, produzindo a incubação, até que a palavra de Deus trouxesse luz e produzisse o efeito do milagre, ou seja, chamando à existência as coisas que não havia. No livro do Gênesis, capítulo 1, no versículo 2, diz assim: a terra era sem forma, vazia, havia trevas na face do abismo, porque isso aqui, ó, era escuridão, como se fosse um lodo. O Espírito Santo pairava ali. Ainda não havia sido feita a separação e o firmamento não está processado. Ok? Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 5. Versículo de número 4 diz assim: Pedro está sendo brilhante aqui. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aquilo que se pode ver e aquilo que se pode contar. Segunda Epístola de Pedro 3 e 5 agora. Eles voluntariamente ignoram isso. Quer dizer, eles não querem simplesmente levar em consideração que as coisas que estão aí é porque houve um princípio de criação. Eles preferem ignorar, porque toda atitude de ignorância é também um reflexo de uma religiosidade vazia. Eles preferem ignorar que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Vou dar chance de vocês se interpretar de forma bem simples. Percebe? Vamos de novo. Olha o entendimento que Pedro está tendo sobre isso aqui. Olha se isso aqui não é doido. Eles voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água
subsiste. É água sobre água. Todo o céu É água. que você olha e não pode contar é água. O firmamento dividiu a parte de baixo com a parte de cima. E o limite é Deus. O céu que se pôde contar que era água, diferente dos céus de Jó que estão acima, continuam sendo água. Percebe? Inclusive nós, pastor, somos água. Tem uma pergunta. Por que você não acha que o corpo tem uma porcentagem elevadíssima de água? Você pode ficar muito tempo sem comer, mas se você ficar 4 dias sem tomar água, seus rins vão parar. Por isso o bebê cresce dentro da água, ali na Por barriga. isso que o bebê, tudo, gente, isso é Por que os céus e a terra estão a serem tesourados para o fogo? No versículo seguinte. porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus não perde o controle. O que a teoria do Big Bang quer dizer? A teoria do Big Bang quer explicar que havia alguma coisa dando errado. Então, porque o universo estava caminhando errado, houve uma explosão e a Terra se formou. Meu Deus, não precisou explodir nada. Nada foi quebrado, nada foi feito errado. Agora, por causa do pecado, essa terra vai ter que ser purificada com fogo. O processo da água, tudo envolve a água. A chamada da terra à existência, o processo do dilúvio, a manifestação dos continentes através da força da água. Porque eu vou explicar aqui agora, as comportas dos céus, porque quando Deus faz a separação entre céus e terra, o céu que ficou acima e o céu que ficou embaixo eram águas. No dilúvio, as comportas se abriram e as águas de baixo jorraram. Então, no encontro das águas, se espalhou os continentes. Quando a água baixou, as montanhas, a terra e o relevo estavam estabelecidos. Esse fogo vem por causa da purificação do pecado. Está citado aqui, ó. Pelas quais pereceu o mundo então coberto com águas no dilúvio. É o mesmo texto, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Por quê? Porque aí sim, Deus vai fazer de novo um novo céu e uma nova terra. E a terra não vai ser mais 5 continentes. Ela voltará a ser uma única base compacta. O processo do fogo vai fazer isso. Essa queimação aí da terra com fogo aí é para purificação. Purificação de um Isso novo quer céu. dizer que a noiva não fica, Aí já não está. fica livre, porque a noiva Não, ele está com ele já. Por que vai purificar essa terra? Se a noiva não vai vir? Não, nós vamos habitar aqui no novo céu. Na verdade, Deus é apaixonado. Sim, Deus é apaixonado por essa terra. Então nós não vamos habitar no céu, nós vamos habitar Aqui na terra. ele vai purificar para que a igreja Céu habite ninguém aqui. vai. É sobre a O céu vida. será na terra. Exatamente. Agora vem o processo doido aqui, quer ver? Ó? Vamos lá. Bom, antes que todas as coisas, vou usar essa mesma ilustração. Antes que todas as coisas fossem criadas, Deus nunca fica sem testemunho. Sempre haverá um profeta para anunciar a vontade de Deus. Nesse caso aqui, no processo da criação, e a irmã Maila falou bem, inclusive, que veio gerado em água, tudo produzindo água, tudo está em volta disso. Os outros animais todos. Quem assiste o filme Interestelar percebe que no desdobramento do tempo da física quântica, o cara volta no tempo por uma gota de água no universo. Chama-se Interestelar. Nesse processo aqui, o Espírito Santo é quem está profetizando que Deus vai fazer algo. Certo? Aqui tem 2 elementos. Deus não fica sem testemunha. Antes dele fazer, ele profetiza, ou ele mostra, ou ele assinala, ou ele deixa estabelecido. Segundo, tudo é pela fé. Porque tudo aqui primeiro foi criado na mente de Deus. Todo o capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 7, tudo Deus está gerando pela fé. Nada havia sido feito. Deus estava imaginando.
Pastor, Porque é nós não fantástico. vivemos por vista, vivemos por fé. Pastor, é fantástico. Assim como nós somos feitos em imagem e semelhança de Sim. Deus. Então, o homem, quando quer inventar uma coisa, primeiro faz tudo na mente. Tudo Depois na coloca mente. no papel, Sempre. depois Isso faz. continua. Interessante. Essa conexão, essa identidade está na nossa mente. Você imagina a casa, você imagina o projeto, você imagina, você pensa. Porque primeiro tem que ser gerado aqui. Então, é da onde isso? Ah, é porque o homem é capaz de pensar e fazer? Não, isso é uma herança, isso é hereditário. Isso é de Deus. São Por isso- códigos de Deus em nós. Por isso que o pecado é uma escolha, né? Porque você vai pensar, vai fazer. E exatamente. Ok? Tudo está planejado na mente de Deus. O Espírito Santo é o profeta de Deus para a manifestação de toda a vontade de Deus. Ok? Vamos ver da melhor forma que a gente considera isso. Muito bem. Quando Deus cria os céus e a terra, quando Deus chama essa manifestação sobrenatural, na mente de Deus também já havia sido criado toda a ordem angelical, todo o princípio de hierarquia, todas as classes hierárquicas espirituais já estavam sendo geradas em Deus. Quando Deus começa a imaginar o nosso mundo, porque tudo aquilo que a gente vê hoje pode tocar, é uma representação daquilo que já existe no mundo espiritual e no mundo eterno de Deus. Por isso que no ambiente de eternidade você vai ter 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz, uma boca, é uma representação daquilo que ele já imaginou lá. É uma representação daquilo que ele já estabeleceu lá. A única coisa que não estava pronta ainda era o princípio da Nova Jerusalém. E isso vai sendo processado a partir do momento em que a terra se corrompe por causa do pecado, e Deus entende que o novo céu e uma nova terra precisa ser estabelecida, precisa ser gerada. Deus está habitando aonde? Ele está habitando no Éden original, que é o Éden de Deus. Acima, porque a gente tem que... Vamos ver se eu consigo, senão eu desenho de novo. Acima de tudo isso aqui, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Céus, Céu. a terra, Espírito Santo pairando, o abismo e o caos, um grande lodo. Acima disso aqui, ó, estava o Éden de Deus. Chamado primeiro céu. Aqui estava o Éden de Deus. A gente chama de o Éden original. Adão e Eva não habitavam aqui. São mundos diferentes. Percebe? O Éden que Deus planta em Gênesis 2:7, que já havia no mundo espiritual de Deus, semelhante ao tabernáculo que ele deu a Moisés, que já estava estabelecido lá, é uma réplica do original. Por isso que o diabo tem facilidade de trânsito. Lúcifer tem facilidade de trânsito. Ele conhecia o ambiente e sabia o que aquele Éden representava. Aqui Deus estabelece toda a ordem hierárquica, os anjos habitam aqui, Lúcifer habita aqui, revestido de glória, de luz, com todas as suas, com todos os seus credenciais. Para não me confundir, não vou falar sobre ele agora. Então esse é o chamado do Éden original de Deus. Abaixo desse Éden original de Deus estava a terra sem forma e vazia. E o Espírito Santo, por eras e eras, trabalhava ali, milhões de anos, incubando o propósito e o projeto de Deus. Por que Deus não fez tudo de uma vez? Porque a gente não faz por vista, a gente faz por fé. Tudo vai acontecendo de forma invisível e espiritual.
Havia uma ordem organizada de Deus operar aquilo ali. Tudo já estava diante dos olhos de Deus. O princípio da fé é estabelecido aqui, por isso que toda a nossa base de relacionamento com Deus é pela fé, e a base é a palavra de Deus. Deus está preparando tudo isso para que a fé fosse o elo de conexão e relacionamento. Por isso que ele disse, olha, confia em mim. Come, desfruta, vê, mas naquela árvore não mexa. Confie na minha palavra. Confie no que eu estabeleci. Confie no que eu determinei. Confie no que eu coloquei. O princípio da fé está estabelecido aqui. A partir do versículo 5, as coisas começam a acontecer e então há necessidade de ser gerado um homem. A terra se mantinha apenas pelo vapor que saía durante o dia e a regava, porque não havia um homem para cuidar. Então existem muitas coisas que, pela fé, nós sonhamos, almejamos, desejamos, mas na verdade nós nunca nos organizamos ou nos preparamos com capacidade para cuidar. Deus não vai entregar. A gente precisa estar pronto para cuidar. Pronto para conduzir, pronto para cuidar. Estou tentando resumir tudo da forma mais fácil possível. Quando Deus faz a separação de todas as coisas, Ele chama a existência e Ele separa tudo aqui, há um rompimento aqui, ó. Exatamente aqui. Então o que a gente tem? Água aqui, água aqui. Esse espaço que se abriu é o firmamento. Quando esse espaço abre, o firmamento abre aqui. E há uma separação. A terra, ela está envolvida aqui. O firmamento se estabelece, começa a ter claridade, as comportas celestiais se estabelecem aqui e as comportas do abismo aqui. Quando o firmamento se estabelece, o ciclo da eternidade do Kairos para nós. E o Cronos se estabelece. E disse Deus, isso é bom. Foi amanhã e o dia primeiro começou a se contar os dias. Não se contavam os dias. A eternidade segue o seu fluxo. A dispensação do mistério da graça e da plenitude de Deus gravitam dentro da eternidade. Mas nós estamos bloqueados no tempo. Por isso que a gente diz assim, que para onde você está indo, Deus já está lá. Pastor, isso coloca a Terra como centro do universo. Yep. E por que os cientistas não aceitam a informação de que a Terra é o centro, mas eles tentam criar outros? A Bíblia diz que eles ignoram o fato de que Deus criou e estabeleceu. Eles não conseguem, parece, ao mesmo tempo que parece óbvio, vai na contramão da inteligência deles. Eles entendem ser mais complexo. É mais complexo, mas Deus se fez revelar. Eles não admitem, eles acham que a gente... Tanto que nos filmes de ficção científica, eles tentam colocar exatamente essas ideias, né, do tempo, do firmamento, do avanço do tempo, do quanto tempo vai passar na Terra, o que acontece lá em cima. Então, quer dizer, de alguma forma eles tentam Exatamente. entender. Quando o firmamento se estabeleceu, a eternidade para nós parou. A gente ficou preso aqui, ó, nesse estado. Quando houve o dilúvio e veio toda
Quando o dilúvio aconteceu, Pastor, ele foi universal ou regional? Universal. Quando o dilúvio aconteceu, as comportas dos céus aqui derramaram e as do abismo jorraram, mudando toda a estrutura da superfície e do fundamento. As águas que saíram daqui eram quentíssimas. Então elas criaram as montanhas, as estruturas, o relevo, a geografia, tudo que se pode ver hoje. Eles não acreditam nisso, eles querem acreditar que tudo foi uma coisa que deu errada e foi um acidente. Então o Big Bang explodiu e fez tudo. Não. É pela fé o relacionamento. Estava na mente de Deus tudo isso. O homem se distancia, o dilúvio provoca esse efeito. Então, água caindo, água subindo, quando tudo volta ao normal e se estabelece, os continentes estavam formados. Pastor, então é literal o fato de que o inferno, no caso o abismo, é lá nas profundezas da terra. Todas as pessoas que têm uma experiência pós-morte, é importante que você grava isso. Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Presta atenção. Mateus, capítulo de número 5. Versículo 14. Vou te dar dois textos. E 2 Timóteo 2,19. Procura um e procura outro, deixa os dois na mão. Sim, segundo Timóteo 2,19. Abre os dois. Mateus 5, segundo Timóteo. Ok? Mateus 5,14, 2 Timóteo 2,19. Tá certo? Vocês já ouviram o testemunho da experiência de quase morte. Fala bem devagar. E isso acontece com crente e ímpio. Pessoa que passa por um processo de coma, um acidente, que volta dizendo: minha alma saiu do corpo. Minha alma saiu do corpo. Ah, eu vi a luz. Ah, eu vi um túnel. Ah, eu vi um clarão. Né? Experiência de quase morte. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Destaca, vós sois a luz do mundo. Ok. Você conhece isso de forma evangelística, não é? Agora você vai entender de forma teológica. Vós sois a luz do mundo. Outra vez, vós sois a luz do mundo. Por quê? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Toda pessoa que aceita Jesus e nasce de novo, ele tem um selo. Um selo nele. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Todas as pessoas, essa é a parte mais triste. Todas as pessoas que morrem, presta atenção, com Cristo ou sem Cristo, todas as pessoas que morrem na terra, todas as pessoas, ou uma outra cor, todas as pessoas que morrem, todas elas, sobem até o primeiro limite do céu. Porém, só continua quem brilha, quem é luz e tem o selo. Os que chegam aqui na escuridão do universo e não brilham, os demônios e principados, pega essa pessoa, traz de volta. Traz de volta. Traz de volta. Esse é o segredo. E esse Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Aí já são céus de Jó aqui. E aí,
Tá, aí diz que tá lá queimando no inferno. O Hades, que havia já sido criado na era da dispensação do mistério, essa pessoa está contida no ambiente de tormento. Sim, então, mas aí o que a questão é, não estaria cheio de água ou não? Qual que é essa diferença entre o... Não. É um estado em que a pessoa dorme, porém a sua consciência já o condena. Ele já está no estado de Eu condenação. entendi, porque foram divididos. Aí ficava a água em cima e a água embaixo. Isso. Essa água embaixo, continua lá a água embaixo. Continua. E onde está o fogo que vai queimar todo mundo? Não, aí isso quando o inferno for aberto. Ah, Quando o inferno enquanto for isso, aberto. tá lá a Enquanto água. isso, eu estou falando. É estado de consciência, a pessoa dorme em estado de tormento. A própria consciência dela. É que um É Jesus quem fala sobre isso. Ele está num ambiente distante, dormindo, escuro, porém consciente. E ele percebe as chamas. E a dor depois, então já está acontecendo a dor? A pessoa já está... É porque até no inferno a pessoa vai ter que ver as chamas pela fé. Até no inferno, tudo é baseado naquilo que a mente vai produzir como consciência e depois se tornará visível. Pastor, só uma pergunta. Estando no inferno, aí depois terá que esperar o julgamento, o senhor vai voltar no inferno. Exatamente, porque na verdade a pessoa está no estado de condenação. No inferno não há ninguém. No inferno vai entrar o diabo, o falso profeta e a besta. E todos os que negaram. Aí sim, todos para o inferno. E a consciência já está condenando desde Já, porque a pessoa sabe onde está, sabe que nunca mais sai de lá, sabe porque chegou lá, sabe que ela ia. E assim o mesmo acontece com o salvo. Eu estou descansando. Mesma coisa. mas Sabe eu onde sei que está, eu- sabe porque chegou, sabe que venceu, sabe que não vai correr o risco de entrar no inferno de novo. Tanto o céu como o inferno é um estado de total consciência e discernimento. tudo. Um exemplo de rico. E tem como essa parte do exemplo que fala de Lázaro. Tanto é, o inferno é tão significante na Bíblia que quem levanta o assunto do inferno não é ninguém mais do que Jesus. Não foi nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem ninguém. Foi Jesus que decidiu falar sobre o inferno. Deixa eu contar uma história para vocês. O inferno é assim. Houve um homem rico, houve um homem pobre, os dois morreram. Um foi para o seio do Amanhã, outro foi para o inferno. E aí começa o estado de consciência. Estou com sede, estou queimando, estou sozinho, avisa meus parentes, não deixa vir para cá. E nessa altura também, mas ninguém, o salvo que está descansando, eles não estão conseguindo se ver. Não, acabou. Nada a ver, acabou. As coisas que ficaram, literalmente, o que ficou para trás. Nunca mais. E nós vamos nos conhecer na eternidade. Nós vamos saber quem somos. Lá nós temos o nome, temos o nosso corpo espiritual, temos tudo lá. Nós não teremos memória das coisas que nos atormentaram ou nos fizeram sofrer. A Bíblia diz, na transfiguração, ali nessa manifestação de Moisés e Elias, que Pedro, Tiago e João não faziam ideia quem era Moisés e nem quem era Elias. Quando o ambiente da eternidade se estabeleceu na transfiguração, eles olharam para Moisés e disseram: Moisés, Elias, sem nunca tê-los visto. Sem nunca tê-los visto. É um dos mais de 300 versículos bíblicos que garantem que a gente vai ter nós vamos nos conhecer no céu, em um ambiente de corpo, realidade, sociedade que Deus já estabeleceu lá na sua mente. E a gente vai saber que a gente está lá, que nós vencemos, que conseguimos, que chegamos lá e assim por diante. Tudo isso ativa aquilo. Tudo é muito pequeno aqui na Terra. Esses déjà vu, essas coisinhas, não é por acaso. Deus nos preparou, a nossa consciência não vai... Nós não seremos traídos. Aí vem uma coisa interessante que eu preciso deixar para vocês aqui agora. 2 Pedro 3:8. A lei da eternidade se baseia, segundo a epístola de Pedro 3:8. Segundo a epístola de Pedro 3:8. A lei da eternidade. E vamos concluir. Segundo Pedro 3:8. A lei da eternidade. Só para você entender, isso aqui é bem interessante. A lei da eternidade. Segundo Pedro 3:8. Lei da eternidade. Mas, amados,
Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ok? Vamos lá. Olha isso aqui que interessante. Kairos e Cronos, lei da eternidade. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. No tempo de Deus, no Kairos de Deus, fazem 2 dias que Jesus chegou na eternidade. São 2 dias, 2 milésimos. No Kairos de Deus, na lei da eternidade, fazem 2 dias que Jesus se assentou no trono e venceu. Para nós, fazem 2000 anos. Fazem 2000 anos que não temos a presença física de Jesus. Ok? Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. 2 dias fazem que Jesus chegou, foi recebido, em cima do céu, se assentou. Fazem só 2 dias. Coitado de Jesus. Tá? Para nós, já se passaram 2000 anos. Ok? Tudo bem até aí? A dispensação do mistério, a dispensação da graça de Deus e a dispensação da plenitude dos tempos, a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude do mistério de Deus estão giram em torno da eternidade. Você vai pegar uma chave forte agora, hein? Giram em torno da eternidade. Ok? Porque todo o propósito de Deus tem como base essas 3 dispensações. Como é que Deus se move? Como Deus se move? Pelas festas de Israel. Continua até hoje. Pelas festas de Israel. Primeiro dia. Lembra que 1000 anos é como um dia como é 1000 anos? Primeiro dia. Páscoa. Segundo dia. Pentecostes. Terceiro dia. Tabernáculos. Nós estamos ainda para começar então. Gente inteligente aí. Nos
inglês. Oh, meu Deus. Primeiro dia, segundo dia, nós ainda estamos no segundo dia de Pentecostes. É por isso que Deus não aviva. Ele já avivou. Quem perde são aqueles que deixam de viver o avivamento de Deus. Estamos pedindo que o Senhor mande um avivamento. É a mesma coisa que dizer que o Espírito Santo falhou. Existe. Entendeu? É a mesma coisa. Claro que é por isso, presta atenção, vou falar de novo, tem gente que quando vê isso, se assusta. Tá? Um bispo da Igreja Católica chegou para Martinho Lutero. O bispo da Igreja Católica chegou para Martinho Lutero e falou assim: Martinho, o que você fala e prega não me assusta. O que me assusta é que você canta. Porque o que você canta não sai da minha cabeça. Porque as pessoas gravam mais músicas do que palavra. E tem gente doutrinada por canção. Tem gente doutrinada por música. E não é doutrinado por palavra. Porque exige. Então o cara tem uma ideia e canta. E a gente pega aquilo como regra de fé e prática. E esse favor nunca chega. Meu Deus, misericórdia. Esse favor nunca vem. Então, Lutero foi repreendido pelo seguinte: o que você prega, pelo menos me faz estudar, mas aquilo que você canta não sai da minha cabeça. Você percebeu que todas as vezes que você pega uma música chiclete, você fica cantando ela? Fui inventar de assistir Nasce uma Estrela. Cara, para arrancar isso da minha cabeça, foi um inferno. E Deus usando o Arthur: o senhor está cantando Lady Gaga. O senhor está cantando Lady Gaga, pai. Olha a facilidade que você tem para memorizar uma melodia. Um versículo bíblico não consegue citar. Um conteúdo bíblico não consegue dizer. E aí o bispo da Igreja Católica jogou para: cara, eu não tenho medo que você prega. O que me assusta quando você começa a cantar, porque isso gruda na minha cabeça. E não sai. O avivamento de Deus é global. É para a igreja é global, a visitação é local. Presta atenção. É por isso que a gente precisa estar atento à movimentação da igreja no mundo. Para que quando alguém sair da Austrália e vir parar aqui, não se sinta um bicho de 7 cabeças, ele consiga encontrar a igreja. Aleluia. Tem gente que sai da Austrália, vem para cá, sai daqui, vai para a Índia, sai da Índia, vai para a África, da África vai para a Europa, sai da Europa, vai para o Sul, e fala assim: nossa, cada lugar que eu vou, a igreja está esquisita, né? Os caras têm uns costumes estranhos. Porque cada espaço geográfico denominacional acha que detém o avivamento da última hora. Daí a necessidade de conhecer, ouvir, ver, assistir, viajar, se identificar. O que o mundo canta? O que a movimentação da igreja no globo? E isso está acelerado, porque a igreja é global. A igreja não é regional. E aí as pessoas saem de casa. Você sabe que a igreja tem a capacidade de criar uma identificação tão imediata que a pessoa entra num lugar e fala: pô, estou em casa, a igreja também está aqui. Tem gente que sai de um lugar que às vezes a movimentação profética da visitação é tão forte que ele chega num lugar e encontra uma movimentação tradicional tão arcaica. Ele corre o risco de se perder, porque ele não consegue achar a igreja ali. Ele só acha um costume ali. E não. Ô, pastor, e aquela sensação assim, que Deus, a palavra de Deus a Bíblia, a palavra de Deus em qualquer lugar, seja na tradicional, seja na renovada, na avivada. Mas aquela sensação assim de que aí não pertence a esse lugar, parece que não está fluindo assim quando você vai para uma igrejinha assim, aquela tradicional, daquele do inário, do cantor, assim, parece que não está fluindo assim. Por que acontece isso? Claro, por causa do espírito denominacionalista. A igreja nunca foi denominacional.
A igreja nunca foi denominacional. Porque hoje a gente vê a liberdade do Espírito Santo. Eu reconheço a liberdade do Espírito Santo, que antes, naquela tradicional... Sim, era a visitação de Deus para cada tempo. Só que a gente tem que acompanhar isso a título de globo. De movimentação global. É por isso que algumas pessoas quebram a cara, porque às vezes eles rompem com um determinado lugar de aliança e dizem, eu vou abrir um lugar e vocês vão ver o que é ser igreja de avivamento. Então ele já abre cantando os 3 hinos da harpa, ele já abre cantando com 200 anos lá atrás, ele já abre cantando dizendo, essa igreja vai ter coral. Não tem mais. Isso era uma movimentação para um tempo. E era uma visitação geográfica para um lugar. Hoje, olha a movimentação global. Universal. Então nós precisamos estar... Pastor, exige muito, mas claro que exige. A igreja é de Deus. A movimentação é de Deus. Por que a gente às vezes cria estranheza para quem está em trânsito? Principalmente quem está numa realidade missionária. A pessoa tem que sair de um lugar e, poxa, encontrei meu lugar aqui. Sim, Né? Foi o que a gente comentou quando nós chegamos na igreja do Japão. Que a gente falou assim, meu Deus, olha como que é a movimentação de Deus mundialmente, né? Eles cantando em japonês, as mesmas canções que nós estamos cantando aqui, que o Brasil está cantando, que Portugal está cantando. Cada um na sua Percebam, nós estamos a mesma palavra. nessa visitação aqui, ó, nesse avivamento do Pentecostes. E aqui que vem o mistério de Deus. Aonde? Eu não vou nem virar a página, porque a gente já está cobrindo aqui. Aqui, ó. Oséias 6, 1-3. Meio. Oséias 6, 1-3. Livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículos 1-3. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. E depois de 2 dias, e depois de 2 dias, nos dará e no 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer a sua saída, ou conhecer ao Senhor, e a sua saída é como a alva, assim ela é certa. Também como a chuva, assim virá, como a chuva serôdia que rega a terra. Veja só, conheçamos e prossigamos. Gente, deixar de conhecer o Senhor pela palavra é pecado. E em 2 dias nos vivificará, arrebatamento, nos reunirá com Ele. Tabernacularização de Cristo, é assim que a gente dá um nome complicado para o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele nos reunirá e será um tabernáculo só. Estaremos diante dele para sempre. Estamos na tardezinha. O 2º dia já está acabando. Já está terminando. Já ele nos reunirá com ele para sempre. Quem tem essa esperança, diga amém. Amém. Acabou. É o que nos move. É isso que nos faz ser diferente de todas as outras igrejas. É a esperança que ele vem. Tirou isso de nós. E escreve aí. Algumas pessoas dizem assim, meu Deus, e agora? Será que essa geração é capaz de sustentar o avivamento até o tempo do avivamento? Ou até o tempo do retorno? É capaz de sustentar o avivamento até o tempo da volta? Deus não depende
Deus não depende de geração para sustento do seu avivamento. Tudo aquilo que ele já imaginou aqui vai acontecer, vai chamar as estabelecido. Está estabelecido. Ele já está lá. Amém? É porque a gente está preso no Cronos, no nosso tempo. Mas o Kairos dele, todas as dispensações giram em torno de todo o ambiente da eternidade. E lembre-se, a eternidade eu fiz um círculo para sugerir eu fiz um círculo para sugerir a eternidade que gira. Mas a eternidade não é um círculo porque ela não tem começo nem fim. Então ela, Deus abençoe. Então ela é a eternidade é assim. Isso é eternidade. De geração em geração, em expansão, em expansão, em expansão, em expansão, em expansão, em expansão. De geração em geração. É isso que o desdobramento do tempo da teoria da física quântica quer fazer. Eles acham que estão em algum momento da eternidade, querem acelerar, antes que essa curva venha, eles querem pegar aqui. Ó. Chama desdobramento do tempo na física quântica. Porque os físicos não querem declarar a sua fé naquilo que é divino. Mas eles sabem que Deus existe, eles sabem. Pastor, voltando um pouco atrás. Sim. No nosso tempo, a Páscoa e o Pentecostes são 2 anos, né? São esses 2 anos. Sim, 1000 anos cada um. Exatamente. O Senhor Então, morreu, foi Pentecostes aconteceu. No terceiro dia, quando nós vamos ser... Exato. Por isso que nós temos mais de 2000 anos já. Exatamente. Quer dizer, já são 2 dias e meio quase. Só que se não fosse, se ele não tivesse, olha que coisa interessante, abreviação do tempo. Então, quer dizer, para abreviar o tempo, teria que ser menos de 2. Agora, presta atenção, dentro das gerações previstas para o arrebatamento, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento dentro do primeiro quarto do século XXI. Porque o ponto de partida profético para a observação é o florescimento do Estado de Israel em 1948. Então você tem que trabalhar com toda a probabilidade de existência do indivíduo. 70 anos, 80 anos, 90 anos e 100 anos. Então nós temos 2030, 2028, 2018, passou, no ano passado, porque você tem que pegar 70 anos. 70, 80, 90 e 100. Então, para que Cristo venha, todo remanescente de uma geração tem que estar vivo. Senão essa geração passou. A geração do florescimento de Israel é a geração profética, 1948. Mais 100, mais 80, mais 90, mais 70, 80, 90 e 100. Então nós temos 2018, 2028, 2038, 2048. Se a geração de Israel, que floresceu em 1948, que somos remanescentes, porque nós nascemos nesse período, porque nós temos todas as evidências de que somos a geração do arrebatamento. 2018 passou, foi um alvoroço em Jerusalém, Israel. Eles têm uma contagem também judaica para a manifestação do Messias. Nós temos 2028, 2038, 2048. Tá? 2048. Hoje nós estamos em 2019, para 2048 tem quantos anos? 30, 29. 29? 30. Para 2048. Me ajuda que a cabeça está cansada. 30 anos. 30 anos, não é? 30 anos, não é? Então, 30 anos. Com 30 anos, quem tiver aqui 40, vai ter 70. Quem tiver 60, com muita graça, tem 90. Perceba? Geração. 1940. Alguém aqui nasceu em 1948? Alguém nasceu em 1948? Ok, então presta atenção. Tem que ter 100 anos. Então, 18, 28, 38, 48, significa que Cristo pode voltar a qualquer momento de 2018 a 2048. Significa que os nossos filhos, muitos deles, não completarão 50 anos. É verdade. Completarão 50 anos. Ora bem, Senhor Jesus. Agora, fez isso aí. E os cientistas já declararam que a
partir de 2050 a Terra não tem mais É, como... e essa declaração surpreendeu. Eu vi isso. Em 2050, olha só, a partir de 2050, a Terra não comportará mais o seu efetivo. Exatamente. A Terra não terá mais suporte de água, comida, segurança. Haverá uma multiplicidade de gente tão grande no mundo que eles fizeram aquele... É o mesmo... eu estava conversando com o Daniel hoje sobre a muralha da China, e ele estava me explicando que a muralha da China foi feita para proteger uma vila. E o imperador dessa vila não queria que ninguém entrasse. Porém, como foi um trabalho escravo, e as pessoas usavam de canibalismo, porque eles eram obrigados a consumir aquilo e passavam até fome, um comia o outro. Então, os mongoloides pagaram os vigias com um prato de comida para entrar e mataram toda aquela tribo. E ficou lá aquele negócio. É igual a experiência que você faz de colocar uma geração de ratos dentro de um quadrado. Vai multiplicando, 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 chega uma hora que um ratinho come o outro. A probabilidade é que o efetivo de massa, de contingente de gente na Terra é tão grande que as pessoas vão perder completamente o controle. Completamente o controle. O carro em órbita lá, a Tesla, virou maior repercussão. Na realidade, eles estão estudando para ver se eles conseguem, como fosse um filme de ficção científica. Criar uma estação espacial para tirar o mundo aí. Gente, não é brincadeira, tá? Anote aí, 2048, tá? 2048. Se Jesus não voltar e me der vida, eu vou ter 75 anos. Ok? 75. Vamos orar? Pai, te dou graças pela vida dos teus filhos, guarda-os em paz e em segurança, leva-os para casa livres de todo mal, de todo perigo, de todo acidente. Mais do que isso, esconda-nos em ti para aquele grande dia, quando o Senhor nos chamar, que possamos encontrá-lo nos ares, nos reunir com o Senhor. A tua palavra diz que seremos ressuscitados, seremos vivificados. O Senhor nos levará naquele dia e nós cremos. Eu abençoo os teus filhos com esta palavra, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Filmamos e eu mando o vídeo para vocês.